Eu não sei vocês, mas eu amo programa de game shows. Mas ultimamente os programas são muito chatos, muito sem graças. Bora relembrar os melhores game shows da TV brasileira? Olá mundo, eu sou a Carol Castilho, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado a TV, a cinema, a música, então você curte aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Toda semana tem conteúdo novo sobre esse tipo de assunto, beleza? Então a gente vai falar agora sobre game shows. No dia 3 de outubro, estreou nas tardes de domingo o programa Zig Zag Arena. Ele é basicamente um game show que faz você querer relembrar a sua infância de que brincar é essencial mesmo depois de ser adulto. Duas equipes, entre anônimos e famosos, se enfrentam em uma mega arena cheia de obstáculos e desafios inspirados nos jogos clássicos que marcaram a época pelas ruas de todo o Brasil. E a equipe que vencer leva para casa o prêmio de R$30 mil. O programa conta com Fernanda Gentil na apresentação, Everaldo Marques narrando, Marco Luque lá para fazer uma graça e a ex-atleta Hortência para dar uma versão mais tática do jogo. Então, gente, não tá dando certo. O programa vai mal na audiência, é um jogo muito confuso, são muitas pessoas para falar, tem muita gritaria. Pra você ter ideia, não agradou nem a jornalista da Globo, Patrícia Kokuchi. Ela deu 0 pro programa. Então, resumindo, o programa é chato. Então agora a gente vai relembrar aqui os principais game shows que marcaram, claro, a minha infância, a sua e de muita gente. E é claro que o primeiro não pode deixar de ser o clássico dos clássicos. Passa ou Repassa no SBT fez história. Estreou em 1987 no SBT, sob comando de Silvio Santos, o programa que é inspirado no norte-americano Double Dare, de 1986. Em seus primeiros episódios era intitulado Passe ou Repasse, que era exibido dentro do programa Silvio Santos. Duas escolas que eram representadas por duplas de seus alunos participavam da gincana respondendo perguntas e passando por provas variadas. A escola vencedora ganhava prêmios como rádios, jogos, bicicletas e até mesmo panela de pressão. Em 1988, a atração passou a ser comandada por Gugu Liberato e em 1991 virou febre entre os jovens com suas tradicionais provas, quizzes no qual perdedores tomavam torta na cara. Atenção, Carlos. Atenção, Marco. Pergunta: qual o nome da parte da ciência que estuda as plantas? 5 segundos. 1. Oi. Pera lá. Botânica. Certa resposta, botânica. Em 1995, se tornou um programa independente, indo ao ar de segunda a sexta sob a apresentação de Angélica. Nesta fase, trazia estudantes universitários e do ensino médio que disputavam competições. Em 1996, Celso Portiolli passou a apresentar e virou um quadro no programa Silvio Santos, que ficou no ar até janeiro de 98. Em 2013, voltou mais como um quadro Domingo Legal. O formato ficou desgastado até que saiu do ar em 2016. Atendendo a pedido dos telespectadores nas redes sociais, o quadro voltou ao Domingo Legal. Em 2020, devido à pandemia do novo coronavírus, o programa passou a ser sem plateia, somente com o apresentador Celso Portiolli e os convidados, todos cumprindo as regras de higiene e distanciamento social. E falando em Celso Portiolli, eu vou compartilhar aqui uma lembrança com vocês. Quando eu era criança, todo domingo depois do almoço, era tradição, mais ou menos lá para 1 ou 2 horas da tarde, eu ficar em frente à televisão esperando um programa específico. Você lembra qual que é? Curtir uma viagem com Celso Portiolli era a minha tradição dominical. O programa foi criado pelo próprio Celso Portiolli em parceria com nada menos que Silvio Santos, que dirigiu pessoalmente os primeiros pilotos. O formato era simples, 2 equipes compostas por jovens, os 5 amigos
e as 5 amigas se enfrentavam nas mais diferentes provas, no palco e em externas, em busca de pontos. No final do programa, a equipe que acumulava mais pontos ganhava uma viagem. As provas do Curtindo uma Viagem eram realizadas basicamente no palco do programa e na área externa do SBT. Pouco tempo depois, foi criada uma nova prova chamada de Operação Coragem, que propunha a cada semana desafios radicais. Estes desafios eram gravados em externas e consistiam em provas de muita tensão. Foram os desafios de Operação Coragem que se tornaram uma das principais marcas do programa e responsáveis pelos maiores índices de audiência do Curtindo uma Viagem. Uma Viagem retornou ao ar nas edições inéditas nas noites de sexta-feira, com o nome Curtindo com Reais. Esta nova versão, como o nome sugere, não premiava os participantes com uma viagem, e sim com prêmios em dinheiro que as equipes iam acumulando ao decorrer das provas. Vamos sair um pouco do SBT e vamos agora para a Record. Sim, a Record já produziu alguns game shows, né? Você se lembra do programa O Jogador? No dia 23 de outubro de 2007, a Record lançava o game show O Jogador. A atração era a versão nacional do formato importado Poker Face, que nada mais era que um jogo de perguntas e respostas. Na versão nacional, coube a Brito Júnior e Ana Hickman a apresentação do programa. Em O Jogador, 6 participantes disputavam o prêmio de R$50 mil. Eram 5 rodadas que traziam perguntas sobre os mais variados assuntos. Conforme o jogo ia se desenrolando, os participantes iam respondendo as perguntas individualmente. E no palco, ninguém sabia quem respondia o certo ou errado, a não ser o público de casa, e acompanhando o placar de cada um dos jogadores. No final de cada rodada, era dada uma chance dos jogadores de desistir do jogo e levar o prêmio acumulado até então. Para isso, era feita uma contagem regressiva de 10 segundos. E caso alguém desistisse, o participante tinha que apertar o botão vermelho posicionado à sua frente. Se algum participante desistisse, ele recebia como prêmio o valor já arrecadado no jogo. E todos os outros continuavam na disputa até a próxima contagem regressiva. Se nenhum desistisse, o participante que tivesse arrecadado a menor quantia de dinheiro era eliminado sem ganhar nada. Ou seja, era neste momento que o jogador se diferenciava dos demais. Era preciso saber blefar para permanecer no jogo, caso o participante tivesse a gana de ir até o final. Quando ficavam apenas 2 jogadores disputando o prêmio final, aí o blefe era ainda mais importante, pois é ali que poderia se sagrar o vencedor do programa. Quem tivesse mais dinheiro acumulado ou apenas quem fosse mais convincente. Além disso, o programa também exibia depoimentos dos participantes que contavam suas vidas. E estes depoimentos também poderiam ser falsos ou verdadeiros para enganar os demais. O game show teve 2 temporadas. A primeira leva era disputada por anônimos e exibida apenas nas noites de terça. Por isso, ganhou uma segunda temporada em 2008. Dessa vez, exibida às terças e quintas, contando com famosos na disputa. Mesmo com o sucesso do programa, a Record desistiu de produzir mais episódios de O Jogador, ao término da segunda temporada. Pouco tempo após a exibição do segundo ano, Ana Hickman e Brito Júnior foram para caminhos diferentes. A loura ia substituir Eliana no comando do programa dominical Tudo é Possível, enquanto o jornalista passou a apresentar A Fazenda. O Jogador teve ao todo 25 episódios e agora a gente vai falar de um programa que é uma verdadeira fábrica de memes. Já até sabe o que eu tô falando, né? Mega Senha da Rede TV. O Mega Senha estreou na Rede TV em abril de 2010. É a versão brasileira do game Password da CBS. É um jogo de palavras na qual participantes, um homem e uma mulher, que concorrem entre si jogando com os 2 famosos. Nessa fase são passadas 5 palavras por jogada, as chamadas senhas, as quais pessoas dão a dica de uma única palavra para a pessoa tentar adivinhar em apenas 30 segundos. Dos participantes, quem obter mais pontos será o vencedor e passará para a fase seguinte, concorrendo aos prêmios em dinheiro, que variam de R$5 mil a R$1 milhão.
Nessa fase, o participante joga com um famoso e tenta adivinhar 5 palavras cujas dicas são dadas pelo participante em até 90 segundos. O número de senhas em cada etapa vai diminuindo, até que para ganhar o prêmio máximo, o jogador e o famoso devem acertar todas as 5 palavras dadas. O game show é considerado um dos mais difíceis do mundo. Na versão brasileira, até hoje nenhum participante ganhou o prêmio de R$1 milhão. Hospital. Paciente. Robert. Robert Einstein. Robert é o irmão dele, né? Robert. Albert Einstein. Beatles, John! John. Beatles, John! John. Beatles, John! Não sei. Você tem 20 segundos, Ana. John Lennon. Sucesso. Glu-glu? Otávio. Dudu. Serginho. Não, pula. Pula. No começo, ia ao ar nas noites de quinta e era apresentado pelo casal Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho, vice-presidente e sócio da Rede TV. Luciana deixou a apresentação do programa em 2011 após ficar grávida e não voltou mais. Desde então, Marcelo passou a apresentar sozinho a atração, que passou a ser exibida nas noites de sábado. E o último da nossa lista de hoje é um programa que simplesmente, quer dizer, mais um programa, né, que simplesmente morava no meu coração. Vocês se lembram do Video Show? O Video Show era um programa que mostrava os bastidores do mundo da TV. Eu acho sensacional, eu lamentei quando ele saiu do ar. Mas tinha uma parte do Video Show que eu era assim, alucinada. Eu amava o videogame comandado pela Angélica, você também? Apresentado por Angélica, o videogame entrou no ar no dia 10 de dezembro de 2001 e ficou até 30 de dezembro de 2011. Durante os 5 dias da semana, Angélica comandava uma competição entre famosos testando seus conhecimentos sobre televisão. O quadro ficou por anos no ar, mas o formato começou a dar sinais de cansaço. A emissora preferiu diversificar e não colocar apenas famosos para participar, dando oportunidade a anônimos de testarem seus conhecimentos sobre a televisão. O quadro acabou em 2012, mas em 2017 ganhou uma pequena temporada especial de 3 semanas. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu realmente espero que você tenha gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Se você gosta de TV, de música, de cinema, de série, coloque comigo que toda semana vai ter conteúdo novo, beleza? Então até o próximo vídeo. Valeu!